Livro do Apocalipse, capítulo de número 22. Para facilitar, é a última página da Bíblia. Livro do Apocalipse, capítulo de número 22. Quem for achando vai dando glória a Deus. Lembrando que essa semana tem reunião de homens, onde estão os homens. Aí, terça-feira vai ser maravilhoso. Assim seguimos. Deus tem grandes obras no nosso meio. Diga glória a Deus. Está chegando aí a conferência Ouça, né? Com a pastora Camila Barros e o pastor Eduardo. A conferência Ouça hoje é uma conferência que roda o Brasil, né? Recebe milhares de pessoas por todo o Brasil. E ela nasceu aqui em Suzano 4 anos atrás. A gente é pé quente, né? Um monte de coisa começa aqui, ó. Eles começaram aqui, ganharam o Brasil. E agora o Eduardo me ligou e falou assim: poxa, vamos fazer aí 4 anos, celebrar aniversário da Camila. A gente quer fazer aí. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção, então participe. Vocês sabem, eu sempre cedo o nosso auditório para que outros ministérios possam fazer suas conferências, seus encontros, né? Não é a gente que administra, a gente só cede o lugar e dá o suporte. Isso é algo que Deus falou comigo 9 anos atrás, quando a gente estava mudando para cá, 10 anos, né, já contando a construção, que esse lugar serviria a outros ministérios e que a gente cederia. Então, já fizemos aqui congressos da Assembleia de Deus, já teve aqui, quando eles não tinham um lugar para fazer, já atendemos congressos do pastor Josué Gonçalves, congressos de tantas pessoas, né? E a conferência Ouça nasce aqui, ganha o Brasil com uma conferência de um ministério, né, particular deles, e agora voltam aqui depois de 4 anos e de milhares de pessoas tocadas. Então, se você quiser participar, vai ser uma alegria, vai ser um dia de muita festa. Então, garanta a sua vaga. E meu treinamento para leitura, entendimento, aplicação e exposição das Escrituras, a nossa imersão bíblica, para que você se torne um pregador da palavra de Deus. Vai ser um dia incrível, no dia 30 de agosto. Também está aí oportunidade para você participar desse treinamento, fazendo sua inscrição. Amém? Eu tenho um texto da palavra de Deus para compartilhar com vocês nessa abençoada tarde. Apocalipse capítulo de número 22, quem achou, diga amém. Se não achar esse também. Verso de número 11 em diante. Verso de número 11, vamos ler uma pequena porção. Continue o injusto a praticar injustiça. Continue o imundo na imundícia. Continue o justo a praticar justiça. E continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo. E eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Fora ficarão os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Olhe para mim. Diga comigo, santidade é um caminho. De novo, mais forte, todo mundo, vamos lá? Santidade é um caminho. Santidade é um caminho que você vai desejar ter trilhado no último dia. Santidade é um caminho que você vai ter desejo de ter trilhado com mais intensidade, mais vontade e mais aplicação no último dia. Jesus está dizendo o seguinte: as práticas da vida é como um caminho. O injusto segue o caminho da injustiça. O ímpio segue o caminho da impiedade. O pecador segue o caminho do pecado. E o santo
Segue o caminho da santidade. No caminho da santidade, a gente faz isso de maneira progressiva. Quantos podem dar glória a Deus? Então a gente não começa perfeito, mas a gente se aperfeiçoa. Eu estou aqui para te dizer que nesse mundo a gente nem começa nem termina perfeito, mas a gente melhora na jornada. Garra na mão de alguém e diga: evangelho não é um caminho perfeito, mas é um processo de aperfeiçoamento. Levante a mão e diga: hoje eu preciso ser melhor do que ontem. Bate no ombro de alguém e diga: alguns erros não lhe cabem mais. Creio que o sangue de Jesus nos purifica do pecado. Mas creio que um novo comportamento nos liberta de reviver estes pecados. A minha oração é que Deus hoje renove sua mente e seus sentimentos, para que você nunca mais seja cativo do pecado. Levanta a mão e diga: renovando minha mente e meus sentimentos, para nunca mais ser escravo do pecado. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Você pode dar um glória a Deus aqui? Guarde algo sobre o pecado. Ele vai te levar mais longe do que você queria ir. Ele vai te cobrar mais caro do que você estava disposto a pagar. E ele vai ficar mais tempo do que você desejava que ele ficasse. Então todo pecado da nossa vida vai levar a gente mais longe do que a gente gostaria. Ele vai cobrar mais caro do que a gente queria pagar. E ele vai ficar mais tempo na vida da gente do que a gente queria. Porque a gente acha que é só ir ali cometer um pecadinho e tudo bem. Não, não. Ele nos leva longe. Ele cobra caro. Ele insiste em ficar. Mas eu quero te dizer que hoje é dia de voltar, de quitar a dívida e de mandar embora. Hoje é um dia de libertação neste lugar. Porque santidade é um progresso, e nós estamos neste progresso e neste avanço para viver a verdadeira santidade na presença do Senhor. E se você pode levantar sua mão, eu com a autoridade espiritual dessa casa, quero te dizer, todo o cativeiro do pecado começa a ser quebrado, e os teus pés começam a ser preparados para um caminho de santidade. A gente não caminha na impiedade, a gente não caminha na injustiça, e a gente não caminha no pecado. A gente caminha de glória em glória, sofrendo transformações diárias. Uma primeira palavra que Deus me deu no caminho para a santidade é deslocamento. O que é deslocamento? É quando eu me afasto de algumas coisas. Diga comigo: afastar-se. É afastar-se. Tem hora, meu irmão, que o melhor que você pode fazer é se afastar. Se afastar. Seu comportamento ainda não está restaurado. Seu espírito ainda não está 100% firmado. Então, por exemplo, eu não tenho problema com bebida. Zero. Nunca tive isso em casa, nunca tive isso na vida. Zero problema. Se eu sentar numa mesa com gente bebendo, para mim, zero problema. Zero problema. Por quê? Não tenho isso na minha mente, não tenho isso no meu coração. Agora, alguém que está passando por um processo de libertação, saindo disso, o que você tem que fazer? Melhor que orar é se afastar. Então nem que você tenha que dar uma volta, passar 3 quarteirão por cima, mas você não vai passar na porta daquele bar. Porque nesse ponto da vida, melhor que orar é se... Você que tem um negocinho aí com uma pessoa, querendo acusar ninguém, tá? Só estou jogando aí. E tu sabe que tu chegou junto dela,
O que você tem que fazer? Porque tem hora que se afastar é mais eficiente que orar. Tem certos momentos da nossa vida que se afastar é mais eficiente que orar. Então você precisa criar um deslocamento. Você precisa sair do centro da geografia do pecado. Eu chamo disso, geografia do pecado. Tem lugar que é a geografia do meu pecado. Não vou lá. Porque eu sei que se eu for lá vai dar ruim. E você mente para você mesmo. Não, mas hoje não vai rolar. Então, o namorado com a namorada sabe. Não, nós vamos orar hoje, nós vamos ficar aqui no carro e vai dar tudo certo. Você pode ungir o carro, irmão. Outro dia eu cheguei no menino da igreja e falei assim, cara, eu acho que você está ficando muito agarrado com a menina aí, você precisa dar uma cuidada que você vai dar ruim. Ele, que isso, bispão? Que isso, bispão? Que isso? Não. Vai dar nada não. Falei, então eu estou mais preocupado. Se você falar para mim que você está agarrado com essa menina, não está dando nada, teu problema é maior. Não é? E o pecado, muitas vezes ele usa de uma geografia. Não, porque não vamos ficar sozinhos aqui, não vai não. Olha o que diz Efésios 4:22. Quanto à antiga maneira de viver. Está falando sobre o quê? Modus operandi. Quanto à antiga maneira de viver. Vocês foram ensinados a despir-se do velho homem e se corrompe por desejos enganosos. A chave para esse primeiro momento da sua vida é afastar-se. É deslocar-se para fora da geografia do ego. Está lutando contra alguma coisa? Quem está lutando contra alguma coisa aqui? Ó? Eu estou. Quem mais? Quem luta contra algumas coisas na vida aqui? Eu estou lutando. Então, desloca. Quem está comigo? Diga comigo, saindo da geografia do erro. Olha só. Entende que você está progredindo. Diga glória a Deus. Repete comigo. Eu estou progredindo. Então você está num processo de progresso. Então você está num movimento. Então continue progredindo. Você não resolveu a tua vida, você está progredindo na tua vida. Diga glória a Deus. Olha o que diz Colossenses capítulo 3, verso de número 9. Colossenses 3, verso 9. Alguém comigo? Olha o que ele diz. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas, e se revistam do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Como é que eu me visto então? Me despido do velho. Como é que eu me visto do novo? Conhecendo Deus. Diga-me, conhecendo Deus. Então eu começo a ter conhecimento. Conhecimento eu encontro onde? Na palavra. Conhecimento da imagem de Deus. Então o meu progresso precisa ter uma imagem modelo. Qual é a minha imagem modelo? A palavra de Deus vai apresentar para mim uma imagem modelo. Então eu começo a ler e eu começo, por esse conhecimento, me tornar parecido com ele. Eu começo a progredir, melhorando minha atitude, diga glória a Deus. Melhorando o meu comportamento, diga glória a Deus. Atitudes novas. Comportamento mudando. Eu gosto de dizer assim, ó, é acontecendo no caminho, diga glória a Deus. Você não vai mudar para começar, você não vai acertar tudo para seguir, não. Você vai andando e vai mudando. Diga glória a Deus. Sabe o que você precisa?
Guarda isso aqui, ó. Você precisa ficar olhando para Jesus. 1 de João, capítulo de número 2, verso de número 5. 1 de João, capítulo 2, verso 5. Olha o que diz o texto. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está, o quê? Aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. E aquele que afirma que permanece nele, deve o quê? Deve andar como ele andou. Cristo é o alvo. É olhar para Jesus. É repetir o seu comportamento. É entender dele qual o próximo passo para viver uma vida de santidade. No fim, é a santidade que vai fazer a diferença. No fim, a santidade, a gente vai dizer, eu queria ter sido mais santo. Eu queria ter vivido mais santo. Porque olha só o que a Bíblia está dizendo no texto que nós lemos. Que felizes é os que lavam suas vestes. Felizes é os que lavam suas vestes. O sangue do Cordeiro. Pastor Júlio, como é que eu posso me alinhar para viver uma vida de santidade? Um bom começo para a santidade é a medida de quão constrangido você fica quando erra. Um bom sinal de santidade é quão constrangido você fica como. Então, a diferença entre uma pessoa não cristã e uma pessoa cristã não é o fato de não errar. É o fato de quando errar, como aquilo te afeta. Como aquilo te deixa ruim. Como aquilo te constrange. Porque alguém sem o Espírito Santo peca e segue a vida. Mas você, quando peca, aquilo te tratou mal alguém, respondeu de maneira áspera, agressiva, aquilo te faz ficar mal, não te deixa em paz, te deixa constrangido. Quem entende isso? Quem entende isso? Eu semana passada, a gente teve umas... Semana passada? Não sei se foi semana passada, retrasada, sei lá. Eu sei que ia subir alguém aqui para orar, mas o nosso tempo já estava estourado. Nosso tempo já estava, tipo assim... Aí a pessoa ia subir, eu fiz assim para ela, falei assim, fica aí, e já subi direto. Foi com a Marisa. Só que eu fiz assim, fica aí, eu já subi direto. Não conversei com ela, sabe? Só... Ela ia subir para orar, eu tipo dei um corte nela e entrei. Aí eu fui para casa, falei assim, puxa, eu podia ter comunicado melhor com ela, né? Fiz só um gesto com a mão e eu fiquei com aquilo me perturbando. Aí na segunda-feira de manhã, assim que acordei, a primeira coisa que eu fiz foi escrever uma mensagem. Falei, Marisa, perdoa ontem, o horário estava atrasado e eu queria ajustar o tempo. Eu nem conversei com você, só fiz um sinal com a mão. Ela falou, não, bispo, eu entendo. Mas o que acontece? Você fica constrangido, porque você fala assim, eu podia ter sido mais, né, arrumado, mais certo. E quando você tiver esse constrangimento, é um sinal que o Espírito Santo está operando. Que o Espírito Santo está trabalhando. Que não foi certo. E às vezes você vai ter que fazer isso com a tua esposa. Dizer, olha, não foi certo o que eu falei com você. E se a obra do Espírito estiver grande mesmo, a tua esposa vai dizer, não, mas eu também, eu sei que eu também não fiz bem. Mas aí tem que ser muito o Espírito Santo. Eu só posso falar agora que a pastora vem às 7, então esse ponto só fica para esse culto. É conteúdo exclusivo para esse. Mas não abusa. Ela já fez assim, ó.
Ela já fez assim, deixa que eu falo. Olha para mim, olha para mim. Então esse constrangimento precisa estar na nossa vida. E eu não posso pecar e tirar uma selfie fazendo biquinho. Não dá. À medida em que eu vou me reeducando, me ajustando, e eu vou assimilando novos conhecimentos, eu vou lavando as minhas vestes, eu vou tirando sujeira de dentro de mim. À medida que eu vou lendo a palavra, ela vai me lavando como um banho, e então ela vai tirando de mim toda a impureza, e aí ela vai depositando novos conhecimentos geram novas conexões de mente, de mentalidade, e então eu modelo um novo comportamento de santidade. Quem entende isso? Quer ver uma coisa? Assume compromissos de não fazer mais. Assume compromissos de fazer diferente. E assume esse compromisso com alguém que possa te cobrar. Procura uma pessoa confiável, madura. Estou com essa dificuldade, estou preso nisso, estou preso. E quando você procura essa pessoa assim, ó, e aí? Vamos assumir um compromisso. 7 dias, livre disso. Aí dali 7 dias a pessoa te procura, e aí, como é que você está? Você tem alguém que você assumiu o compromisso. Aí você assume, você tem uma nova, rotina, uma nova rota que você coloca na sua vida. Para não cair mais nisso. 2 coisas eu termino. Vigilância. Jesus disse assim, vigiai e orai para não cair na tentação. O que é vigilância? É traçar umas linhas, definir umas linhas de alerta. Criar uns alarmes. Você sabe que se você cruzar aquela linha, aquilo já era para você. Pastor, qual que é o intuito da palavra de hoje? Que você possa no último dia chegar diante do Senhor com as suas vestes lavadas. E saber que você viveu uma vida de santidade na presença de Deus. Você não foi escravo do pecado. Você viveu plenamente o que o Espírito Santo tem para a sua vida. Você não foi destruído, não foi aniquilado. Sua família não foi comprometida. O diabo não encontrou brecha para entrar e ele não destruiu você. Mas você está lavado no sangue de Jesus, purificado pela água pura da palavra e blindado na presença do Senhor, vestindo uma couraça de justiça, vestindo uma couraça de uma vida justa e reta e abençoada diante do Senhor. Quem quer viver mais santidade aqui? Fica de pé. O último item que eu queria compartilhar com vocês é um arrependimento frutífero. O que é um arrependimento frutífero? É quando o seu arrependimento é mais escandaloso que o seu pecado. Quando as suas novas práticas e boas práticas são mais evidentes do que as velhas práticas, as práticas ruins. Porque sabe o que acontece? Os pecados são escandalosos, mas os arrependimentos não. Mas quando a gente tem arrependimentos anunciados, demonstrados, e começa a aparecer os frutos do arrependimento. Os frutos do arrependimento. Você lembra de Zaqueu? Que agora ele está lá na casa dele e todo mundo está dizendo, esse é um pecador. Ele falou, Senhor, para que todo mundo saiba, de tudo que eu tenho, metade dos meus bens eu dou aos pobres. E qualquer pessoa que foi prejudicada por mim, pode me procurar. Que todo mundo saiba que eu, a partir de hoje, ando correto, ando livre, ando limpo. É um arrependimento mais escandaloso que o pecado.
Infelizmente a gente está vivendo dias onde o pecado é escandaloso, mas o arrependimento é tímido. E aí a gente não dá frutos de arrependimento. Porque esse fruto de arrependimento deve ser a expressão que fique clara a todos que a gente mudou de vida. Eu não vim aqui acusar ninguém de pecador. Até porque eu poderia dizer, como dizia Paulo, dos pecadores eu sou o principal. Mas o que eu quero dizer para você é que existe um caminho de santidade, um caminho de libertação. E quem sabe hoje você não está aqui para dar um primeiro passo e dizer: bispo, eu tenho coisas da minha vida que eu não quero que elas continuem. Eu tenho tropeçado em alguns erros, alguns discretos, alguns não, alguns que ofendem o outro, outros que ofendem só eu e Deus. Mas eu queria hoje, sabe, acho interessante que o verso 11 diz: continue injusto a injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o santo a se santificar. Eu gosto que ele usa essa expressão, continue. Só continue se santificando. Só continue mudando sua vida. Só continue desarmando esses laços da tua vida. Eu queria muito fazer uma oração aqui hoje. Eu não sei como é que você se sente neste dia a respeito disso. Se você quiser orar daí onde você está, tudo bem para mim. Se você quiser vir aqui na frente e se dobrar e dizer: Senhor, hoje é meu dia de liberdade, fique à vontade. Se você hoje está numa batalha para dizer: temos um aqui já, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Mas se você diz assim: eu preciso, porque no último dia, acredite, você vai desejar. Deus te abençoe. Tem que ter coragem para mudar de vida. Amém? Quem sabe tem mais alguém aqui, Vem e eu vou orar por você e vou orar com você. Eu não vou só orar por você, eu vou orar com você. Se você quiser orar aí no seu lugar, quiser orar aqui à frente comigo. Mas hoje é um dia para mudar de vida. A gente tem alguns minutos. Sai do teu lugar e vem. Já temos algumas pessoas aqui. Quem sabe você está vivendo com algumas coisas que você não quer conviver mais. Cara, isso não é mais para mim. Isso não é mais para mim. Talvez um comportamento, costume, uma maneira de viver que você acabou assumindo. Seja você novo demais ou velho demais, quem sabe esse é o dia. O sangue de Jesus, o sangue de Jesus te liberta de todo pecado. O sangue de Jesus nos liberta de todo pecado. Quem sabe hoje é o dia que esse vício maldito vai sair da tua família. Quem sabe esse é o dia que esse cativeiro espiritual vai ser quebrado. Você vai andar livre em nome de Jesus. Não vai resolver tudo hoje, mas você vai continuar o caminho. Eu oro para que Deus te dê força para continuar vivendo santidade. E é como se o Espírito me lembrasse o que Deus disse a Josué: santificai-vos, pois amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. A santidade é o acesso às maravilhas de Deus. E eu sei que o Senhor está fazendo maravilhas no meio da igreja. Espírito Santo, nós oramos neste dia. Senhor Jesus, nós te adoramos neste lugar. Senhor, nós queremos estar na tua presença.